hiperinflação e os anos 80. A hiperinflação é um fenômeno que acontece na economia mundial quando há um descontrole tanto da inflação, que é a desvalorização da economia, quanto do crescimento da renda, né? Dessa maneira, acaba que penaliza o trabalhador comum com o aumento dos custos tanto de alimentação, moradia, também os custos de transporte e também os custos de subsistência, como a eletricidade e também a água. Em meados da década de 30, na Alemanha nazista, na Alemanha de Weimar, existe um surto hiperinflacionário que acaba atrapalhando a recuperação alemã. Com um aumento tanto da questão dos créditos de guerra que a Alemanha tem que pagar de reparação para a França e para os países ocidentais, como também com a grande recessão da crise de 29, a Alemanha tem um aumento sucessivo dos preços, principalmente das commodities, como trigo e também alimentos, e acaba que a economia alemã entra num catafalso em relação às moedas estrangeiras. De maneira que a Alemanha só tem a sua recuperação mesmo econômica a partir da reestruturação iniciada pelo Schaft durante a Alemanha nazista. Isso é um dos eventos que acaba acarretando na eleição de Adolf Hitler. De toda forma, após a Segunda Guerra Mundial, experimenta-se também uma grande recessão econômica, sobretudo nos países da Europa Central, e aí tem o exemplo da Hungria, que existiu uma inflação de 56 milhões. Isso é um absurdo, mas aconteceu na economia húngara após 1945. A inflação ela é existente dentro da economia brasileira desde a época colonial, quando havia uma oferta pequena de papel moeda no Brasil e a economia era calcada pelo metalismo. Então, de maneira que o preço dos alimentos aumentava exponencialmente e o governo, principalmente na questão da Primeira República, com a República Velha, inicia-se a emissão de papel moeda para pagar os custos da máquina pública e também incentivar o consumo no Brasil. Dessa maneira, não havia um banco central centralizado, não existia uma casa da moeda e a emissão de papéis e títulos do governo era feita pelos bancos que faziam indiscriminadamente a emissão desses materiais. De maneira que o lastro da economia brasileira, que era calcado na reserva cambial do ouro, que é a questão, você tem um papel moeda que equivale a uma barra de ouro. E assim era a economia metalista desse período. A partir disso, com a crise do encilhamento causada pelo Rui Barbosa, inicia-se um primeiro surto inflacionário no Brasil que acarreta em uma grande ascensão de queda de empresas, né? Então, uma quebradeira geral no mercado, o que acaba atrapalhando a industrialização brasileira e a sua recuperação logo em seguida. Mas eu estou me alongando ao papo e o importante é nós frisarmos a década de 80, que é o período mais dramático da história econômica brasileira. Em virtude da crise do petróleo de 1973, com a guerra de Yom Kippur, os países árabes eles acabam boicotando a remessa de petróleo para o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, de maneira que acaba que o preço do barril de petróleo dispara e a sua oferta diminui bastantemente. Então, a OPEP, que é um cartel, literalmente, entre os países produtores de petróleo, ele acaba tabelando o preço de forma exorbitante, sendo que a economia mundial é calcada pela exploração do petróleo. Assim, o Brasil, que era totalmente uma ditadura e dependia bastante da importação do petróleo e também de outras commodities derivadas do petróleo, como plástico e outros equipamentos, até fertilizantes, acaba sendo duramente afetado pela crise e inicia um programa de criação do pró-álcool. Então, dessa maneira, a economia brasileira tenta se sobrepor a isso, mas acaba que os seus empréstimos feitos ao exterior, eles são feitos em juros variáveis, de maneira que, com o governo Reagan, existe um aumento desses juros feitos
de empréstimos ao Brasil, e a economia brasileira e a economia argentina e outras economias latino-americanas acabam quebrando nesse processo. Então, a Argentina quebra duas vezes, faz a concordato, o Brasil também quebra e não consegue pagar os seus títulos do FMI, e acaba que com isso há um arroxo salarial extremo desde 1968, e que a população operária não consegue ter um ganho real de salário, e os custos de vida aumentam em função do transporte dos alimentos, que é feito por matriz rodoviária, e também o aumento dos custos de produção no campo. De forma que o governo militar, já no governo Geisel, ele já é muito debilitado pela questão econômica, e posteriormente há uma segunda crise do petróleo que catapulta de vez a derrocada da ditadura. Assim, o governo da ditadura tenta intervir na economia, acaba que não dá certo, inicia-se um programa de tabelamento de preços, substituição de importações, proibição de importações inclusive, e o Brasil acaba sendo cada vez mais prejudicado no cenário internacional, inclusive com a sua dívida externa estourando a níveis nunca antes vistos. Assim, a hiperinflação inicia-se na década de 1979 com o governo Figueiredo, e em todo o governo Figueiredo a inflação se manteve e aumentando cada vez mais. Era inflação de 50% ao ano, depois inflação de 200% ao ano, até que chega a 400%, 500% ao ano, a níveis da Venezuela. Dessa forma, inicia-se a democracia no Brasil, sobretudo pela revolta popular com o governo militar, que, além de ter tirado as liberdades do cidadão como brasileiro, também foi responsável pela crise sistemática no mercado financeiro e também pela quebradeira dos bancos. A gente tem que considerar que o sistema bancário também foi prejudicado com essa crise iniciada pela crise do petróleo. E a partir disso, inicia-se o capital especulativo dentro da economia brasileira, com a remarcação de preços imediata a cada vez que a cotação dos alimentos disparava. De forma que o papel moeda perdeu valor no mercado financeiro, e as pessoas iam ao supermercado, tentavam comprar os seus itens básicos, e acabava que no final do dia já tinha um reajuste de preços. Então a inflação no Brasil ela é não mais mensal, não mais diária, ela já é por questão de horas. Então, se você demorasse muito para comprar um certo produto, pela especulação que existia na hiperinflação, esse produto já poderia ser marcado em menos de 2 horas. Então, havia filas sucessivas no supermercado para comprar itens de compra do mês. A ideia de compra do mês inicia-se nos anos 80. Então, era uma compra para acumular produtos e guardar a estocagem, e assim não ter tanto prejuízo, enquanto o salário normalmente caía no dia 1º, já no dia 1º, dia 2º, os supermercados estão cheios. A profissão mais perigosa para você atuar no Brasil dos anos 80 era remarcador de preços. Até porque existia a fiscalização que tabelava os preços. Então, o arroz era um preço tabelado em todo o país. Isso foi uma política que o Sarney implantou e que deu super errado. Então, de maneira que, se o supermercado, por exemplo, não cobrisse esse preço, ele poderia ser fechado, o dono poderia ser preso, assim como os remarcadores. E isso era um risco real até de linchamento. Então, o consumidor chegava na prateleira, via que o remarcador estava mudando os preços e começava a bater boca, gritar e às vezes chamar a polícia. Então, eram tempos caóticos. Os anos 80 eram similares ao que aconteceu na União Soviética. A crise do desabastecimento. Então, como grande parte dos supermercados estavam com preços tabelados, então várias redes pararam de comprar produtos e de oferecer na prateleira, já que esses lucros que eles teriam foram limitados pela ação do governo. De maneira que falta arroz, falta feijão, falta açúcar, falta carne dentro dos supermercados, e as castas mais populares acabam tendo um empobrecimento ainda maior,
tendo muitas vezes que recorrer a lixões para conseguir comerem o seu alimento diário. Então, é nesse período que as frutas que se perdiam são recolhidas por crianças e são levadas para casa para serem o objeto de alimentação da família. Então, a economia brasileira nos anos 80 era um nível muito mais crítico do que a gente vivencia hoje em função da pandemia, seja da longa crise de 2008, seja em função da situação política atual. Então, os anos 80 representam um empobrecimento direto do cidadão brasileiro. Então, o salário chega ao seu nível menor desde a série histórica que é contabilizada desde a ascensão da República no Brasil. Então, a partir disso, o movimento trabalhista cresce, o Partido dos Trabalhadores se torna uma força pungente dentro do cenário nacional. O governo Sarney tenta mudar a moeda, o cruzado já tinha perdido o valor, cria-se um novo cruzado, depois o cruzeiro, né? O cruzeiro tinha perdido o valor, depois uma moeda criada pelo Getúlio Vargas em 1942, também em função de conter um surto inflacionário nos contos de réis, mas enfim, o cruzeiro acaba sendo substituído, cria-se o plano Bresser, inicia-se também o tabelamento de preços, inicia o novo cruzeiro, depois o cruzado, o cruzeiro velho e assim cruzado novo, e é uma bagunça de moedas no final das contas, tanto que o brasileiro às vezes nem sabia como converter a moeda, só aceitava, né, a regra do cambista, e a partir disso acaba que a economia se torna cada vez mais difícil, né? Então a gente vê que essa década acontece. E a pior parte disso tudo foi o confisco da poupança, que literalmente acabou com vidas e acabou também com expectativas sobre a economia brasileira, né? Então, quando há o confisco da poupança feito pelo governo Collor, ele é calcado para impedir a especulação dentro do setor financeiro, tendo em vista que as pessoas normalmente pegavam o dinheiro de um dia, jogavam na poupança ou jogavam na bolsa de valores, e aí resgatavam esse valor a partir dos juros que eram emitidos na época pelo governo brasileiro. De maneira que muita gente acabava não recebendo o salário em dia porque os patrões usavam esse jogo especulativo para ganhar no câmbio e ganhar também nos juros das suas aplicações. Então, era muito comum a empregada doméstica ter o salário atrasado porque os patrões estavam especulando com o salário dela. E dessa maneira, ela era duplamente prejudicada tanto pelo atraso do seu salário, quanto também o aumento da remarcação do supermercado. Então, no final das contas, esses dispositivos econômicos eles só privilegiavam uma elite financeira, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, que enriqueceu bastante com o empobrecimento geral do cidadão brasileiro. A partir disso, tem a consolidação do Plano Collor 1, Plano Collor 2, que é o confisco da poupança, é a ideia de criar uma nova moeda, de criar mecanismos de controle no mercado financeiro, tabelamento de preços e tudo mais. Não dá certo também. E apenas em 1994, quando Itamar Franco reúne os melhores economistas em vigor no Brasil, que aí ele traz uma equipe da PUC-Rio, traz uma equipe também da USP, da Unicamp, para ajudar a melhorar a economia brasileira e parar com essa questão da hiperinflação, é que se iniciou o Plano Real. Então, o Plano Real ele é criado tanto pelo Ciro Gomes, tanto o FHC, tem também atuações do Recupero e de outros economistas renomados brasileiros que acabam consolidando a paridade entre o real através da URV, a unidade a unidade recambiável de valor, e a partir disso o cruzado novo ele é tabelado num só valor em relação ao URV, e depois da URV ele é tabelado em função do real. E o Estado brasileiro acaba que aporta a economia norte-americana, declarando que R$1 é equivalente a uma moeda de dólar.
Então, o Estado brasileiro dá a fiança de todas as suas reservas cambiais, estabelecendo que ele garante com os títulos do Tesouro e também com a reserva de ouro no Banco Central que a economia brasileira agora estará calcada numa função econômica em que o real vale igual ao dólar. Dessa maneira, a recuperação da inflação foi uma vitória do governo Itamar Franco e um legado, que no final das contas a gente está perdendo desde meados de 2016 até agora. Então, a moeda brasileira, hoje ela está passando por um processo de desvalorização, os produtos nos supermercados estão cada vez mais caros, as contas também estão cada vez mais exorbitantes, o aumento do barril de petróleo por causa da guerra da Ucrânia, o aumento da produção, aumento do custo produtivo no campo em função dos fertilizantes que dispararam de preço, e enquanto os salários também estão tabelados em função de uma política de Estado que praticamente inviabiliza a ascensão de um mercado consumidor. Dessa maneira, os anos 80 eles atrapalham muito a consolidação da economia brasileira. O mercado consumidor é bastante abalado em função disso. Há um sucessivo desemprego que atrapalha bastante as contas públicas também. E esse arrocho salarial também traz vários problemas à economia como um todo. De maneira que o padrão de vida brasileiro, que já não era alto, caiu ainda mais. E só em meados dos ciclos das commodities, iniciando-se em meados de 2002, 2003 e terminando em 2015, 2016, é que a economia brasileira assiste um grande apogeu dentro do cenário internacional, com a ascensão tanto do mercado consumidor quanto também do mercado das commodities. De maneira que o brasileiro ficou mais rico nesse período do que em outros períodos passados. Assim, o ciclo econômico no Brasil ele é um pouco delicado, porque observamos que existem 25 anos de ascensão para 25 anos de declínio, que é normalmente o funcionamento que há dos ciclos Kondratiev dentro da economia brasileira. De maneira que em 1950 observa-se um grande apogeu na economia brasileira, e em meados de 1964, que é uns 14 anos, há um declínio iniciado pelo governo JK, com o aumento dos empréstimos feitos ao exterior e a dívida externa também. Em 1969 até 1974, também tem o ciclo do milagre econômico. E a partir disso, do milagre econômico até mais ou menos de 1974 até 1994, o Brasil vive um grande declínio de 20 anos. Então, de 1998, que é depois da crise do apagão, da crise das bolsas asiáticas, até mais ou menos 2003, que é a ascensão do governo Lula, também há uma grande crise em função disso, e a economia no governo FHC é bastante prejudicada. Mas em 2003 até 2015 também há uma grande expansão do mercado como um todo no Brasil. Então são ciclos dentro da economia brasileira que atrapalham tanto o fluxo de crescimento desse país, embora boa parte das elites no Brasil, nesse período todo, tenham mantido seu crescimento de forma estável. Então, é isso que é para ser dito sobre a década perdida, que são, no total, 10 anos perdidos em função tanto da instabilidade política, da instabilidade financeira, da instabilidade econômica e também do momento econômico em que o brasileiro deixa de ter orgulho de seu país, a moral, por exemplo, a autoestima do cidadão brasileiro vai ao fosso em virtude de todas essas dificuldades que são ocasionadas em função da política e da economia.